Há margens de poder político que podem ser utilizadas para regular as sociedades, para distribuir os rendimentos, que não são utilizados, porque no discurso político se diz sistematicamente coisas do género: nós não podemos ser muito ambiciosos no crescimento dos salários, que senão o investimento foge para outros lugares. Bom, a maior parte do investimento que tem facilidade em fugir não precisa de salários para nada, é investimento especulativo, é investimento nos mercados de capitais. Uma boa parte do investimento física, em capacidade produtiva, que é aquele que depende dos salários, cada vez mais depende crucialmente não de custos de produção, mas das condições da produção, da qualidade, inclusive da coesão social que existe em sociedades. A crise na União Europeia não foi necessária. Aquilo que chamamos a crise de dívidas soberanas não teria existido se na União Europeia existisse aquilo que no jargão de economistas se diz o prestamista de último recurso. Isto é, se fosse claro para toda a gente desde o início que se um Estado em aflição tiver necessidade de se financiar, o Banco Central vai cumprir o papel que historicamente lhe está reservado de financiar este Estado. A crise deu uma oportunidade a um conjunto de pessoas que, por interesse ou por convicção ideológica, defendem a necessidade de restringir fortemente a ação do Estado e, portanto, culpabilizar a dívida pública, o aumento das dívidas públicas pela crise, dá uma boa desculpa para, em contexto de crise, forçar a contração do peso do Estado. A esquerda não deve deixar-se colar a uma ideia de irresponsabilidade orçamental. Até porque, historicamente, isso não é verdade. Isto não significa ter uma atitude dogmática sobre, por exemplo, déficit zero. Não há nenhuma justificação teórica para haver déficit zero. Déficit zero não é igual a boas contas públicas. Se utilizar as previsões do FMI de médio prazo, até 2023, aquilo que são as previsões do FMI em termos de crescimento real, em termos de taxa de inflação, em termos de taxa de juro média, usando estas previsões, é compatível fazer um aumento nominal e até real da despesa pública em saúde, educação e apoio social, cumprir as regras orçamentais e não reestruturar a dívida. Neste momento Foi José Sócrates que nos conduziu a uma situação em que o Estado português deixou de obter crédito. Bom, para isso temos de pensar que havia José Sócrates em vários países do mundo, em particular da Europa, porque no mesmo período houve vários países a quem isto aconteceu. Até, se quiseres, vão mais longe do que isso, quer dizer que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas não têm a responsabilidade de tudo de mau que aconteceu no período em que foram governo, e é por razões exatamente idênticas, mas que simétricas. A economia portuguesa, como uma economia muito pequena, depende crucialmente de variáveis externas, depende da procura internacional, depende das taxas de juros, depende do preço de petróleo e tudo depende das taxas de câmbio. São 4 coisas que Portugal não controla. O que aconteceu no governo de Passos Coelho e de Paulo Portas foi que estas 4 variáveis foram todas adversas. Nós estamos perante uma situação que, em termos financeiros, em termos económicos, em termos políticos, é de grande fragilidade, de grande instabilidade. A resposta que tu referias, a resposta social democratizante, a resposta do New Deal, é a tentativa de voltar a democratizar a economia, e para mim esta continua a ser uma agenda crucial. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise de 2008 foi a pior desde os anos 30. Pior do que a de 1975, de 1982 ou de 1991. E é por isso absurdo dizer que foi José Sócrates que levou o país à bancarrota.
Tão absurdo como dizer que Passos Coelho é o principal responsável pela austeridade ou que António Costa recuperou a economia do país. É claro que houve escolhas erradas, mas as 3 afirmações partem do pressuposto que as crises e as recuperações de uma economia frágil e aberta como a nossa, integrada no mercado único e no euro, têm origens internas. E isso raramente é verdade. No mercado aberto, Portugal não tem a capacidade de determinar o início e o fim das crises, o que quer dizer que os políticos são destruídos ou glorificados por escolhas que não fazem e consequências que não controlam. O que se torna especialmente assustador quando sabemos que, no capitalismo financeiro em que vivemos, as crises são e serão cada vez mais frequentes. E as suas consequências políticas serão nacionais, alimentando um sentimento de frustração nos cidadãos. Instituiu-se um discurso moral sobre as crises económicas, um discurso que permite preparar a opinião pública para uma austeridade eterna. Quando as coisas melhoram, as pessoas não exigem que o fruto da recuperação seja realmente distribuído. Sentem que se devem conter para não regressar à bancarrota. Quando as coisas pioram, são chamadas a participar num esforço que nunca é realmente coletivo. Em 2008, a crise do subprime deu origem à crise das dívidas soberanas. Mas, pelo menos em Portugal, conseguiu-se que a origem da crise fosse esquecida para que as pessoas acreditassem que o problema era mesmo a despesa do Estado. Sobretudo a despesa do Estado com os cidadãos. Não é no excesso de peso do Estado que está a origem das crises cada vez mais recorrentes. É na livre circulação de capitais que espalha a instabilidade a uma velocidade incontrolável, no crescimento baseado no endividamento de todos os setores da sociedade, na desigualdade crescente e na estagnação salarial. E todos estes fatores de risco estão ligados entre si. A pergunta que dá título a este episódio, quando virá a próxima crise, é retórica. É impossível responder, porque é impossível adivinhar a confluência de milhares de acontecimentos e decisões dos próximos anos. Mas sabemos que a crise virá e que ela estará relacionada com estes fatores. Por isso, podemos debater que crise estamos a cozinhar e como podemos reduzir o impacto que ela vai ter e o pouco que se pode fazer num país como Portugal. Ricardo Paes Mamed é economista, professor do ISCTE e depois de responsabilidades em gabinetes de previsão e avaliação económica do Estado, tem assento no Conselho Económico e Social. É comentador na televisão e em jornais e autor de vários livros, sempre sobre economia. É o meu convidado de hoje. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este meu convite. Vamos começar pelo mais básico do mais básico. De que falamos quando falamos de uma crise? Obrigado, Daniel. Quando falamos de uma crise económica falamos tipicamente numa desaceleração muito acentuada da atividade económica, que pode ser aquilo que os economistas eufemisticamente chamam um crescimento negativo, que tipicamente está associado a um aumento muito grande do desemprego. Estes são elementos fundamentais. A partir daí, há diferentes fatores que podem caracterizar uma crise. Há elementos que estão muito presentes nas crises recentes, que é tipicamente um lastro de endividamento que os vários agentes económicos, seja as famílias, as empresas, o Estado, têm de suportar, e esse crescimento do endividamento em contexto de crise acentua a natureza da crise. Mas essencialmente nós estamos a falar de desaceleração da atividade económica, uma desaceleração que tende a ser prolongada e que tende a ter consequências sociais. Ouvi-te dizer que para reduzirmos o impacto da crise temos de reduzir o impacto dos crescimentos. Ou seja, porque cada crise está relacionada com o seu crescimento, com o crescimento da economia anterior, com as características do crescimento da economia anterior. O que levou à crise de 2008 foi o crescimento baseado no crédito? É aí que foi cozinhada a crise de 2008? A crise de 2008 é demasiado violenta, é demasiado grande e complexa para que possamos atribuir a um único fator. Há aqui aspectos que se acumularam ao longo de algumas décadas, que passam seguramente pela questão do crédito, por uma dependência crescente do crédito como fonte de financiamento do consumo e do investimento, mas há outros fatores que estão aqui por detrás que são muito importantes, que têm a ver com o aprofundar das desigualdades sociais, com uma grande assimetria da distribuição do rendimento, que tem impactos quer pelo lado da procura, pelo lado do consumo de bens e serviços, quer pelo lado de um aumento de investimentos de natureza especulativa, porque se a riqueza está muito concentrada em poucas mãos, isso significa, e ao mesmo tempo há pouca capacidade de poder de compra por parte de quem trabalha, isso significa que uma parcela crescente das poupanças acaba por ser dirigida não para investimento produtivo, mas para
para investimento de natureza especulativa, em ações, em obrigações, até no ouro, até em apostas sobre o preço futuro do petróleo, enfim, e portanto este peso do setor financeiro está também muito associado a esta questão das desigualdades. E há um outro problema que é muito relevante, que se acentuou a partir dos anos 90, que tem a ver com enormes desequilíbrios ao nível mundial, isto é... Entre os países. Entre os países, exatamente. O facto de haver países que acumulam muitos excedentes... O que acontece agora entre a China e os Estados Unidos, por exemplo. Sim, um exemplo extremo, sim, talvez. é um exemplo extremo que aconteceu de uma forma geral nos países da Ásia, e isso aconteceu nos países da Ásia em larga medida porque esses países perceberam que para se proteger das crises tinham de manter níveis muito elevados de reservas de divisas externas. Ora, isto significa que há países que ficam muito excedentários. Se há países muito excedentários, tem de haver por força muitos países que são muito deficitários. Isto significa que há uma circulação de capital a nível mundial que acentua a fragilidade da economia internacional. E isso tem a ver com, a gente já regressa à crise de 2008, mas já agora deixa-me aproveitar, isso tem a ver com, desde os anos 70 há cada vez mais países a passar por crises bancárias, como nós sabemos. Isso é resultado dos capitais se moverem, ou seja, estes desequilíbrios têm a ver com a liberdade de circulação de capitais. Há alguma forma de controlar isto? Ou seja, há alguma medida política que tu imagines que possa, digamos, fechar um bocadinho tornar estes canos um bocadinho mais finos para... Bom, em termos teóricos há muitos, até porque o que aconteceu foi entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 70 houve uma enorme restrição à circulação de capitais, e isso prova que politicamente não é impossível impor a restrição de capitais, sendo que hoje torna-se muito difícil regressar à situação que tínhamos nesse período, não só porque é mais difícil regressar à regulação quando ela deixou de existir, foram necessárias 2 guerras mundiais mortíferas para os principais países do mundo aceitarem o princípio do controle de capitais, e em segundo lugar também porque as condições em termos tecnológicos hoje são um bocadinho diferentes e é mais difícil fazer esse controle. Em qualquer caso, continuamos a ter países que reagem às crises através de controle de capitais. Por exemplo, a Malásia, no fim dos anos 90, quando houve uma crise enorme nas economias asiáticas, a Malásia impôs a restrição à circulação de capitais, e isso acabou por ter benefícios para a recuperação da economia da Malásia. Mas há um outro aspecto que tem a ver com quando pensamos na circulação de capitais, nós temos de pensar para que é que os capitais circulam. E os capitais circulam para intervir em mercados de investimento que são especulativos, e portanto uma das coisas que pode ser feita é regular muito mais esses mercados, regular muito mais a atividade bancária, os Estados regularem muito mais o setor imobiliário, que é tipicamente setor... Ou seja, regular o destino desse investimento especulativo. Regular o destino e regular a forma como os investimentos são feitos. Quer dizer, se nós temos, por exemplo, o preço das casas em Portugal a depender pura e simplesmente daquilo que são as dinâmicas do mercado, a probabilidade da ocorrência... esse tipo de investimento. Obviamente, a probabilidade de haver uma ocorrência de bolhas especulativas. O que é uma bolha especulativa? São os preços a começarem a crescer cada vez a crescer mais e entrarem numa dinâmica autoalimentada. Isto é, sou um investidor internacional, vejo os preços das casas a subir, quero vir aqui participar nesta folia para daqui a um ano vender e ganhar dinheiro com isto. Ora, se houver algum controle sobre o mercado de arrendamento, sobre o mercado imobiliário, isso também ajuda a diminuir não só o volume dos fluxos, mas acima de tudo ajuda a diminuir o seu impacto. Deixa-me ficar um bocadinho ainda nos desequilíbrios externos que tinhas falado, e nós falámos da China e dos Estados Unidos. É previsível que assistamos a um conflito político de larga escala por causa deste desequilíbrio entre os Estados Unidos e a China, do ponto de vista exatamente de quem deve e de quem é o credor e o devedor? Bom, eu creio que os riscos de um conflito grave existem. Não atribuiria esses conflitos a este desequilíbrio. Esse desequilíbrio é mais uma consequência do que propriamente a causa de alguma coisa. Vamos lá ver.
O que se está a passar aqui na relação entre a China e os Estados Unidos é uma relação de poder, em que a parte financeira é apenas uma das dimensões dessa relação de poder. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como líderes tecnológicos mundiais, como líderes tecnológicos em setores absolutamente chave para o funcionamento das economias contemporâneas e mantiveram até hoje essa liderança tecnológica. Se nós pensarmos quais são aqueles setores mais decisivos para a evolução das economias, aqueles setores que arrastam atrás de si grande parte da inovação, grande parte também dos lucros, pensamos no aeroespacial, pensamos na eletrónica, pensamos na computação, nas indústrias baseadas na internet, na química, na farmacêutica e vários outros setores de ponta. Os Estados Unidos ainda hoje são o país que lidera estes vários setores. Ora, o que se está a passar é que... Há sinais de que isso vai deixar de ser assim. O que se está a ver é que a China deixou de ser simplesmente a fábrica do mundo onde as empresas americanas vão instalar a sua capacidade produtiva em segmentos de produção muito desqualificados. Estão a começar a acrescentar valor. Não é só acrescentar valor, estão a começar a penetrar em áreas tecnológicas que lhe dão uma perspectiva de poder a prazo muito violenta. E porquê é que os ciclos entre crises estão cada vez mais curtos? Bom, há aqui um elemento que tem a ver precisamente com o peso da finança e com a ausência de mecanismos de regulação, seja ao nível nacional, seja ao nível internacional. Uma das características que houve também durante o período pós-Segunda Guerra Mundial foi o chamado regime de Bretton Woods, um mecanismo que assegurava a estabilidade cambial, isto é, as taxas de câmbio entre as moedas dos vários países não variavam muito, e isto era possível porque havia cooperação mundial para esse efeito. Ora, o que se passa a partir dos anos 70 é que deixa de haver essa cooperação, deixa de haver esse compromisso, e hoje é muito difícil pôr os países concordar sobre como é que se regula a economia mundial. Portanto, esta ausência de regulação associada ao maior peso do setor financeiro e à grande liberdade de circulação de capitais, à desregulação dos vários mercados nos vários países, tudo isto contribui para que muito mais frequentemente haja fenómenos de formação de bolhas especulativas e de arrebentamento das bolhas especulativas. Esta frequência das crises está muito associada ao balões que enchem mais depressa e que por isso rebentam mais depressa. E a instabilidade também tem a ver com por isso é que eu fiz a ligação com isto, com a tecnologia. Estamos a chegar a um momento de saturação do... Bom, o que tende a acontecer é o seguinte, assistimos nos últimos 250 anos a vagas tecnológicas baseadas naquilo que se chamam tecnologias transversais, que em certa altura foram o carvão, noutra altura foram a eletricidade, noutra altura foi os combustíveis fósseis associados à motorização e à mecanização, enfim. Há momentos em que surgem soluções tecnológicas que são aplicáveis ao conjunto das atividades económicas e transformam a forma de funcionamento das economias e das sociedades. Quando começa a haver a percepção de que está aí a vir uma nova tecnologia de natureza transversal, geram-se grandes expectativas, muito entusiasmo sobre o seu potencial e começa a haver muito investimento em várias coisas que se espera que venha a ter resultado. Algumas delas dão resultado e significa saltos grandes na produtividade, saltos grandes no fundo da riqueza média produzida e que têm tido efeitos relevantes no bem-estar das populações, na maioria da população, mas também significa que há muitas apostas que falharam, há muitas coisas que se imaginava que ia funcionar que não funcionaram. E acontece que, a partir de certa altura, muitos do potencial das novas tecnologias está esgotado. Achas que estamos a viver um momento próximo disso? Há até uns defensores do estagnacionismo, ou seja, que ao contrário do que se pensa, começa a haver uma redução de investimento, de incorporação de tecnologia. Sim, a ideia da estagnação secular tem a ver com diferentes causas explicativas, não é apenas tecnológica. Há um fator demográfico, por exemplo, muito relevante. A estrutura demográfica do mundo hoje não é a mesma que era há 50 anos e parte da perspectiva de redução de potencial de crescimento económico tem a ver com isto. Tem de haver muito mais crescimento económico quando há uma população mais jovem, não tem apenas a ver com aquilo que a gente imagina,
masculina, que é os jovens têm muita força, têm muita genica, querem fazer muitas coisas, mas também tem a ver com os padrões de consumo e de investimento. As pessoas estão mais abertas a consumir coisas novas, não é? E a consumir e a investir, quer dizer, é mais provável que um jovem casal ou um indivíduo sozinho queira comprar uma casa do que uma pessoa que já tem mais de 60 anos, em princípio já comprou o que tinha a comprar. E, portanto, há um elemento demográfico, mas há de facto elementos tecnológicos. A esse nível eu acho que é muito reducionista, muito determinista dizer-nos a partir daqui as tecnologias que virão vão ser sempre isto ou aquilo. Quer dizer, uma das coisas que nós aprendemos com a história é que não fazíamos a mínima ideia do que é o desenvolvimento tecnológico. Por isso é que a minha pergunta foi se há sinais, não disse que estamos a ver, se há sinais que estamos a viver um momento de saturação. Há alguns setores onde isso é evidente, onde já estão a inventar sobre o que já está inventado, quer dizer... Sim, que nós temos um paradigma tecnológico que está connosco há pelo menos 40 anos, que tem a ver com as tecnologias de informação e comunicações. Portanto, nas últimas décadas andou-se a explorar o potencial das novas tecnologias de informação. Não está ainda completamente esgotado toda esta discussão sobre o 5G ou sobre a indústria 4.0 ou sobre a internet das coisas, mostra que vai havendo ainda possibilidade de aplicação. Agora, de facto, é normal que ao fim de 40 e tal anos o potencial, a internet está connosco há mais de 20 anos, é normal que a partir de certa altura o potencial de aplicação seja reduzido. Agora, dito isto, nós não sabemos, há outras tecnologias promissoras que andam a ser discutidas há muitos anos, há muitas décadas. Nós sabemos que tem havido investimentos muito relevantes nas chamadas energias alternativas. Não é muito claro até que ponto algumas destas energias alternativas não vingaram apenas por incapacidade tecnológica ou porque simplesmente a indústria que vive dos hidrocarbonetos tem um interesse em evitar que essas novas tecnologias vinguem. Que efeitos económicos é que imaginas que a transição energética virá a ter? Estou-te a pedir imaginação, não te estou a pedir previsões. Não, sim. Eu nunca peço previsões, nem a meteorologistas, nem a economistas. É prudente, de facto. Há sempre uma relação muito forte entre a evolução tecnológica e as soluções institucionais. Num mundo tão descoordenado como aquele que nós temos, em que a regulação é tão baixa, em que o planeamento é tão pequeno, o potencial de desenvolvimento de novas tecnologias, da sua difusão, tende a ser, em certa medida, mais contido e, portanto, isso torna ainda mais difícil prever. Agora, o que eu digo sobre... Mas é provável que tenha um efeito disruptivo na economia, ou seja, esta transição dos combustíveis fósseis para outro é muito provável que tenha um efeito bastante destabilizador até para as economias que passam a ter mais e menos peso. Não é? É difícil antecipar como é que a transição, uma eventual transição pode vir a ser feita. Agora, eu diria que mais disruptivo do que a transição tecnológica, eu creio que os desafios das alterações climáticas, isso sim pode ser mesmo muito disruptivo. E isso não tem a ver com as tecnologias, tem a ver com o facto de estarmos... Aliás, aqui a mudança tecnológica é forçada por uma questão natural, não é? Ou seja, resta saber se não vamos tarde, são duas coisas diferentes, não é? Nós podemos chegar à conclusão a partir de certa altura que não temos tecnologia para lidar com as alterações climáticas. E aí pode haver o raciocínio perdido por 100, perdido por 1000 e não se faz nada. Também pode haver, mas independentemente disso, eu receio que o impacto das alterações climáticas possa ter efeitos muito relevantes sobre o funcionamento das nossas economias e das nossas sociedades. Tu quando, aliás, eu não te citando falei disso, não é? Já te ouvi definir os 4 fatores de risco para crises mundiais, que aliás referi na introdução e tu voltaste a referir já há pouco. Falaste dos desequilíbrios entre os países, mas queria falar do outro, juntando dois, porque estão intimamente ligados, que é o aumento das desigualdades e a estagnação salarial. Este aumento das desigualdades e as estagnações salariais resultam de um novo desequilíbrio de poder político, com o enfraquecimento dos sindicatos ou da entrada de novos competidores no processo de globalização, ou nas duas coisas? Nas duas coisas e talvez não apenas nessas.
A globalização aqui não é irrelevante. Não é irrelevante por vários fatores. Não é irrelevante desde logo porque a globalização não foi algo que aconteceu por acaso, não caiu do céu aos trambolhões. A globalização do ponto de vista comercial, consiste primordialmente numa resposta que empresas dos países centrais do capitalismo global procuraram a uma queda da sua lucratividade que vinha a acontecer desde o final dos anos 60 e, portanto, tentaram procurar responder a essa quebra de lucratividade deslocalizando capacidade produtiva para outros países. E essa deslocação de capacidade produtiva significa, na prática, a entrada de muitas centenas de milhões de trabalhadores no mercado mundial de trabalho e, portanto, significa uma concorrência direta em termos de salários. Isso é um dos efeitos. Há um outro efeito da globalização que diz respeito àquilo que já falámos, que é a globalização dos capitais. A livre circulação de capitais coloca os países sob pressão permanente, porque basicamente cria uma situação em que o capital passa a ser muito mais móvel do que o fator de trabalho. E isso faz com que, por exemplo, os países, nós vemos isso em Portugal, vemos isso na União Europeia em permanência, quando se discute sistema fiscal, há muito mais facilidade em aumentar os impostos sobre o trabalho ou os impostos sobre o consumo do que aumentar os impostos sobre o capital, porque existe a ameaça permanente de que se taxarmos o capital ele foge para outros lados. Portanto, isso também contribui para as desigualdades. Mas depois há um fator que é político-ideológico, que tem a ver com o aproveitamento que é feito da ideia da globalização. Porque apesar destes fatores que eu referi agora, da globalização comercial e da globalização dos capitais, há margens de poder político que podem ser utilizadas para regular as sociedades, para distribuir os rendimentos, que não são utilizados porque no discurso político se diz sistematicamente coisas do género: nós não podemos ser muito ambiciosos no crescimento dos salários, que senão o investimento foge para outros lugares. Bom, a maior parte do investimento que tem facilidade em fugir não precisa de salários para nada, é investimento especulativo, é investimento nos mercados de capitais. Uma boa parte do investimento física em capacidade produtiva, que é aquele que depende dos salários, cada vez mais depende crucialmente não de custos de produção, mas das condições da produção, da qualidade, inclusive da coesão social que existe em sociedades. Quer dizer, o motivo pelo qual a Suécia e a Dinamarca continuam a atrair investimento direto estrangeiro é porque, olhando para esse raciocínio, de facto a Alemanha já não teria uma fábrica. Exatamente, é porque tem sistemas que funcionam bem, sem crises políticas, sem crises sociais, sem tensões permanentes e, portanto, os fatores de atração de capital hoje dependem muito menos de certo tipo de capital, dependem muito menos das condições de trabalho do que propriamente, e dos custos de trabalho, do que nos tentam fazer crer. Portanto, no fundo, há um aproveitamento do medo da globalização, do medo da concorrência internacional, que se transforma em programa político e que dá origem a tudo aquilo que é a agenda neoliberal que conhecemos, a desestruturação dos mercados de trabalho, o enfraquecimento do poder dos sindicatos, a diminuição do peso do Estado na provisão de serviços públicos. Tudo isto são fatores que contribuem para o aumento das desigualdades. Com o aumento dos salários dos países mais pobres, ou seja, à medida que, olhando para a China, por exemplo, a China é um bom exemplo, houve um grande aumento de salários nas últimas décadas na China. É provável que a situação se equilibre, e se isso acontecer, não quer dizer que este processo até foi relativamente democratizador? Não, há um aspecto que nós temos de reconhecer, que é a globalização contribui para o desenvolvimento, o crescimento económico de algumas regiões do globo. E, portanto, não perceber que a globalização é só um dos grandes argumentos que a direita usa, aliás. Exatamente. Não perceber, e que acho que factualmente é verdade. O problema da direita não tem a ver com usar esse argumento. Como sempre no debate ideológico, seja à direita ou à esquerda, o problema é pegar-se num argumento e querer fazer dele o princípio e o fim de toda a discussão. Seria, a meu ver, errado não reconhecer que a globalização ajuda a dar condições de desenvolvimento económico a alguns países. Às vezes de forma absolutamente desastrosa, porque muitas vezes a globalização significa a atividade produtiva sem direitos sociais, sem proteção de ambiente e com desregulação completa. Noutros casos isso não é necessariamente assim. Dito isto, nós temos de também ter presente que a forma como o capitalismo global existe, coloca sempre um problema de excesso de mão de obra.
Não há um problema de desencontro entre oferta e procura, existe sempre mão de obra disponível e isso implica sempre uma pressão em baixa sobre os salários. Portanto, a única forma de resolver a pressão em baixa sobre os salários seria uma regulação dos mercados de trabalho a nível mundial que não existe. Portanto, não tenhamos ilusões. Se por um lado é verdade que a globalização dá oportunidade para alguns países em determinados contextos verem aumentar o valor dos salários reais, isso não significa que podemos esperar a prazo que a pressão sobre os salários, seja nesses países, seja nos países mais ricos, vai por e simplesmente desaparecer. Não vai desaparecer porque faz parte da dinâmica do sistema. Vamos voltar à crise de 2008 e à questão do endividamento, que é o outro fator que tinhas falado da crise, mas falar a crise que durou menos, a crise de 2008 durou bastante menos tempo do que a crise dos anos 30. E não podemos dizer Depende também dos países, não é? Porque nos Estados Unidos e na Europa não foi exatamente igual. Nos Estados Unidos durou menos, não é? Sim, também porque tem instituições políticas, digamos que mais eficazes no sentido... E que houve uma decisão, não foi só uma questão de eficácia. Não, mas quando eu estou a dizer isso é que não é um pormenor. Quando eu estou a dizer, ou seja, claro, para haver uma decisão também é importante a própria eficácia e a pressão política dos eleitores, que é uma coisa que não existe na Europa porque não existe quem pressionar, não é? A crise durou menos tempo. Mas mesmo na Europa ela não foi tão prolongada como poderia ter sido, graças a uma política monetária mais inteligente. Podemos dizer que foi Mário Draghi que nos salvou desta crise na Europa? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Bom, quando Mário Draghi... Estou a ver se consigo pôr a defender o Mário Draghi. Quando Mário Draghi entra na história, a crise, a devastação da crise já se tinha feito sentir. Não é? Portanto, o objetivo de Mário Draghi não foi evitar os custos sociais da crise. O objetivo de Mário Draghi, como o próprio anunciou, foi salvar o euro, não é? Foi evitar o colapso do euro. Evitar o colapso do euro não é a mesma coisa que evitar a crise ou evitar os custos sociais da crise. Mas ao euro já vamos certo. De resto, a intervenção de Mário Draghi para um país como Portugal foi absolutamente essencial. Quer dizer, a intervenção de Mário Draghi não apenas... Explica porque já agora... Sim, o efeito é posto em termos muito simples. A intervenção de Mário Draghi significou que deixou de haver especulação sobre a probabilidade de incapacidade dos Estados pagarem as suas dívidas a prazo, porque baixou brutalmente as taxas de juros, que é causa e consequência da intervenção do Mário Draghi. E, portanto, o que nós temos a partir de certa altura é que não apenas a capacidade, os custos da dívida portuguesa baixam de forma muito acentuada, como, acima de tudo, reduz-se drasticamente a percepção de que Portugal estava na iminência de um incumprimento, de uma incapacidade de pagamento da sua dívida a prazo. Essa redução das taxas de juros tornou o crédito ainda mais fácil. Podemos ter uma nova crise outra vez por essa via, ou seja, a forma de resolver o problema não está a cozinhar o novo problema. Isso é uma das críticas que habitualmente são feitas às políticas monetárias anticíclicas. Os ultraliberais, os fundamentalistas de mercado, inspirados em pessoas como Hayek, von Mises e outros, defendem precisamente que quando há grandes crises o Estado, as autoridades monetárias devem evitar intervir, porque quando o fazem vão criar as condições para a próxima crise. O que em certa medida é verdade, principalmente quando não há uma resposta coordenada. Se nós temos um aumento muito grande da disponibilidade de dinheiro, não é? Um aumento da liquidez com estas injeções que o Banco Central faz, ou que os bancos centrais fazem, e isso não é acompanhada de medidas que permitam transformar essa disponibilidade de liquidez em investimento, em procura efetiva, o que vai acontecer é que a liquidez toda que existe vai ser canalizada para investimentos especulativos e, portanto, há muito dinheiro em circulação,
mas esse muito dinheiro em É o que está a circulação não está a traduzir-se, por exemplo, num aumento significativo da procura do investimento. Que é o que está a acontecer. É exatamente o que está a acontecer. Portanto, nesse sentido, sim, é verdade que o aumento, a resposta como aquela que o Banco Central Europeu deu, e antes disso já tinha dado a Reserva Federal Americana e outros bancos Mas tu não és centrais. contra as taxas de juros baixas nestas circunstâncias. O que defendes é que têm que estar coordenadas com outro tipo de políticas. Parece-me que num contexto de uma crise é fundamental que haja estas intervenções para acalmar os mercados. Até porque nos anos 30 não houve, por exemplo, e isso teve resultados catastróficos. O que eu não estou necessariamente de acordo é que esta seja a melhor forma de intervir. Se eu mandasse nisto tudo... Se fosse o dono disto tudo, não. Se eu fosse o dono disto tudo, esta não era a forma de lidar com a crise. Quer dizer, se eu fosse o dono disto tudo, não teria havido sequer crise, porque a crise na União Europeia não foi necessária. A crise na União Europeia nasce por um conjunto de fatores, nomeadamente, se quisermos limitarmos ao campo estrito da política monetária, a verdade é que a crise financeira que houve, aquilo que chamamos a crise das dívidas soberanas, não teria existido se na União Europeia existisse aquilo que no jargão de economistas se diz o prestamista de último recurso. Isto é, se fosse claro para toda a gente desde o início que se um Estado em aflição tiver necessidade de se financiar, o Banco Central vai cumprir o papel que historicamente lhe está reservado de financiar este Estado e evitar um colapso da economia. Isso teria evitado a crise das dívidas soberanas na Europa. Isso teria seguramente evitado aquilo que chamamos a crise das dívidas soberanas. Isto é, um estado de pânico em que verdadeiramente ninguém sabia se os Estados iriam entrar em cumprimento e se por causa disso o euro iria colapsar. Esta crise nestes termos não era necessária. Ela foi permitida porque basicamente, por um lado, por causa de rigidezes institucionais que tu referias há pouco, mas por outro lado porque há uma convicção por parte de alguma liderança europeia de que estas situações de crise, estes custos sociais tremendos, são purificadores. Que é esse o raciocínio neoliberal, não é? Que as crises são purificadoras, não é? Limpam. Sim, neste caso eu diria que é ordoliberal, que sim, a ideia da disciplina, a ideia da responsabilidade, de responsabilizar os povos e os governantes pelos disparates, é o habitual o tal discurso moral que eu tinha dito sobre a economia. Pelos disparates que fazem, e portanto a ideia é deixem-nos sofrer na pele os efeitos da crise para ver se no futuro se podem portar bem, o que tem obviamente um problema. Isto até pode soar muito interessante, principalmente para quem tem filhos e já passou pela experiência de saber como lidar com os filhos em relação à responsabilização. A verdade é que incluindo a financeira. O problema é que as economias não são assim tão simples e muitas vezes as crises não têm a ver fundamentalmente com questões de indisciplina, têm a ver com questões estruturais do funcionamento das economias que podem estar fora do alcance dos próprios governos. Por acaso é curioso, em 2018 pensou-se que ia acontecer, ou seja, que depois daquela crise a banca ia mudar, ou seja, que ia haver grandes alterações no setor financeiro. Eu acho que quase toda a gente acreditou que isso iria acontecer. Mas a verdade é que se conseguiu instalar a ideia de que a crise tinha resultado do excesso de despesa do Estado. Como é que achas que foi possível esta inversão de narrativa que ajudou depois a justificar as medidas de austeridade? Ou seja, esse discurso moralista, como é que se conseguiu mesmo passar o discurso moralista que existia sobre a banca e o sistema financeiro para um discurso moralista sobre o Estado? Como é que se deu esse milagre narrativo? Não é milagre nenhum, isto é, há aqui vários fatores. Por um lado, nós temos de ter presente que não há em lado nenhum no mundo nunca países que estejam durante anos a fio a ter políticas orçamentais perfeitas. Nunca, é impossível. Ainda para mais, a União Europeia passou na década anterior à crise por uma situação de desaceleração do crescimento económico que naturalmente se refletiu em contas orçamentais, contas públicas menos saudáveis e, portanto, torna-se muito mais posto em termos mais comuns. Os limites dos déficits orçamentais, o tal limite dos 3% do PIB para o déficit, não foi cumprido em muitos países em vários anos. Não foi cumprido por um conjunto de motivos que não têm necessariamente a ver com más políticas. A verdade é que isso é suficiente para que alguém que queira atribuir a culpa aos Estados, pode atribuir essa culpa
não dizendo que isso foi más políticas e não simplesmente um efeito de baixo crescimento económico. Mas a questão fundamental é porque é que há alguém que em determinado momento quer atribuir a culpa aos Estados pela crise e não à desregulação financeira, à falta de coordenação macroeconómica a nível mundial. E eu diria que há aqui dois tipos de fatores. Há um fator que tem a ver com simplesmente quando não tens capacidade de dar uma resposta, quando sabes que há uma resposta que seria a mais acertada, mas tu não tens poder para dar essa resposta, tu inventas uma desculpa para dar a única resposta possível. E a verdade é que na União Europeia, mesmo que houvesse por parte de alguns líderes a convicção de que o problema não era um problema de contas públicas, que o problema era um problema que estava nos bancos e que, portanto, era nos bancos que deveria estar a solução também, por exemplo, responsabilizando os bancos pelos empréstimos que fizeram, os empréstimos de risco que fizeram alguns países e algumas empresas. A verdade é que não havia consenso, em primeiro lugar, para dar esse passo, porque os bancos são entidades muito poderosas e, portanto, havia governos que não queriam impor esse custo aos bancos e, além disso, se isso acontecesse, depois os Estados ficavam nas mãos com uma situação de falência generalizada dos bancos, que a única resposta possível seria a nacionalização de grande parte da banca europeia. E não havia propriamente nem instrumentos nem vontade para fazer isto. Mas há aqui um outro fator que devemos ter consciência, é que há nas lideranças europeias e nos principais interesses económicos a nível europeu uma convicção de que é preciso reduzir o peso do Estado nas economias, que olham para o Estado como um problema. Não nem sequer como um agente económico capaz de promover desenvolvimento económico. Não, um Estado é visto como tendo um papel de regular a concorrência, de garantir o básico dos básicos para que as pessoas não vamos debater por aí, mas é interessante a ideia de um Estado regulador que não tem peso económico. É uma ideia, é uma tal fantasia, porque é a ideia de que o peso político do Estado vem do céu, não vem do seu peso económico, não é? O Estado sem peso económico dificilmente terá um poder regulador, não é? Mas isso é de facto uma conversa mais longa. Agora a questão é, a crise foi utilizada como uma oportunidade. A crise deu uma oportunidade a um conjunto de pessoas que, por interesse ou por convicção ideológica, defendem a necessidade de restringir fortemente a ação do Estado e, portanto, culpabilizar a dívida pública, o aumento das dívidas públicas pela crise, dá uma boa desculpa para, em contexto de crise, forçar a contração do peso do Estado. Mas na realidade teve resultado. O PS hoje faz da contenção orçamental e do seu guardião, Mário Centeno, o seu grande trunfo. Portanto, parece que este discurso veio para ficar, incluindo em governos de esquerda, incluindo até em governos que foram apoiados por toda a esquerda. Eu não gostaria de misturar as coisas, quer dizer, eu acho que a esquerda... eu para tu agora ver se consegues misturar ou separar. Acho que a esquerda não deve deixar-se colar a uma ideia de irresponsabilidade orçamental. Até porque, historicamente, isso não é verdade. A direita liberal tem muito mais interesse na irresponsabilidade orçamental do que a esquerda. Claro, não quer preservar o Estado. Cada vez que há irresponsabilidade orçamental, há insustentabilidade, e cada vez que há insustentabilidade, há uma necessidade de reduzir a intervenção do Estado em áreas fundamentais. Portanto, se há alguém interessado na sustentabilidade das contas públicas, é a esquerda. Isto não significa ter uma atitude dogmática sobre, por exemplo, déficit zero. Não há nenhuma justificação teórica para haver déficit zero. Déficit zero não é igual a boas contas públicas. Boas contas públicas, sustentabilidade das finanças públicas, significa ter a capacidade de, pagar a dívida em prazos longos, ter uma evolução da dívida pública que não se torne insustentável. No caso português, eu estou convicto que na situação atual é necessário reduzir o peso da dívida no PIB. Agora, ao contrário do que as pessoas pensam, para reduzir o peso da dívida no PIB não é necessário ter superávites orçamentais, não é preciso ter saldos orçamentais positivos. Desde que haja crescimento, desde que haja um mínimo de inflação, é possível ter redução da dívida pública sobre o PIB com déficits orçamentais, que não podem ser muito elevados, têm de ser contidos, mas é possível. Portanto, nós não devemos confundir as coisas. Dito isto, voltando à tua provocação, sim,
Parece-me óbvio que uma das consequências da forma como a crise foi gerida a nível europeu foi aumentar o nível de pressão sobre as finanças públicas dos vários Estados-membros. Portanto, aquilo que se passa com o governo português ainda hoje, seja este, seja hoje outro qualquer, é que para cumprir aquilo que são os critérios que entretanto foram aprovados e foi aumentada a sua restrição no contexto da crise, para se dar resposta a essas regras orçamentais europeias que foram impostas pelos aqueles que quiseram que houvesse esta crise, torna-se hoje muito mais necessário ter em conta aquilo que é a evolução das contas públicas do que noutro contexto. Defendeste em 2014 que seria impossível pagar a dívida, cumprir o Tratado Orçamental e defender o Estado Social. Portanto, um trilema... Trilema da política orçamental. Exatamente. Alguma coisa ficou pelo caminho ou algum novo fator se meteu no caminho? Porque se olharmos para isto, nós cumprimos o Tratado Orçamental. Sim. Podemos discutir se o Estado Social foi defendido ou não. É uma discussão que podemos fazer aqui. E estamos a pagar a dívida dentro das regras, com as reestruturações normais. Portanto, o teu trilema parece ter falhado. Não, esse trilema não existiu no abstrato. Esse trilema surgiu num contexto em que Portugal estava a pagar taxas de juro anuais acima dos 4%, em que tinha previsões de crescimento do PIB abaixo dos 2%, em que tinha previsões de crescimento da inflação que andavam em torno de 1%, e aquilo que eu procurei mostrar sistematicamente é que, tendo em conta as previsões que existiam na altura, e ao contrário do que o Primeiro-Ministro de então dizia, Passos Coelho dizia, ao contrário do que o Presidente da República dizia e ao contrário do que muitos economistas diziam, com as previsões que existiam na altura, previsões de médio prazo, ou previsões a 4, 5 anos, aquilo que se estava a propor nunca tinha acontecido em lado nenhum do mundo. Então o que é que aconteceu entretanto? O que aconteceu foi aquilo que falámos há pouco, foi uma queda das taxas de juros. Portanto foi Draghi. Foi Draghi, por isso é que eu digo que o Draghi foi tão importante na economia portuguesa. Draghi, aquela intervenção, a descida abrupta das taxas de juros, fez com que o custo da dívida sobre o PIB reduzisse. Portanto foi nestes três fatores, foi o fator de dívida que moveu por via da intervenção do Draghi. Se nós revisitarmos o debate que houve sobre a reestruturação da dívida, e esse trilema surge no debate sobre a reestruturação da dívida, havia várias posições sobre a reestruturação da dívida. Uns que defendiam que tem de haver simplesmente um corte nos montantes em dívida, outros diziam que tem de haver é uma alteração das maturidades, um alongamento das maturidades, ou haver uma redução das taxas de juro. E a minha posição na altura foi sempre a mesma. Isto é, do ponto de vista financeiro, ter uma redução substancial da taxa de juro ou ter um corte nos montantes em dívida é exatamente a mesma coisa. Eles não tinham as mesmas implicações políticas, mas tinham exatamente as mesmas implicações financeiras. E, portanto, desde que houvesse uma redução substancial da dívida... A dívida ainda tem que ser reestruturada? Neste momento não tem, isto é, se tem significa, vou voltar aos termos em que se fazia o debate na altura. A reivindicação da reestruturação da dívida partia de um pressuposto que era: não é possível pagar esta dívida cumprindo as regras europeias e mantendo um mínimo de um Estado social minimamente decente. Isto não era possível. E, efetivamente não era possível. Isto foi possível neste momento fazermos estas três coisas, e aqui o minimamente eu quero sublinhar, estamos perante um Estado Social minimamente decente e podemos ir lá a seguir. Isto foi possível até agora fazer estas três coisas porque o Estado português está a pagar juros negativos em algumas maturidades. Portanto, a taxa média implícita da dívida pública desceu de uma forma abrupta. Por agora não é possível não é preciso reestruturar a dívida, enquanto se mantiverem estas taxas de juros. Eu vou fazer o mesmo exercício que fiz em 2014 e 2015. Se utilizar as previsões do FMI de médio prazo até 2023, aquilo que são as previsões do FMI em termos de crescimento real, em termos de taxa de inflação, em termos de taxa de juro média, usando estas previsões, é compatível fazer um aumento nominal e até real da despesa pública em saúde, educação e apoio social, cumprir as regras orçamentais e não reestruturar a dívida. Neste momento
Agora, tudo depende crucialmente de como evoluírem estas variáveis que são as relevantes. Existe a ideia de que podemos repetir as soluções dos anos 30. Eu agora estou a falar, ou seja, quando a esquerda, eu incluído, usa muito as soluções encontradas nos anos 30, e ouves o Bernie Sanders também, etc. Portanto, é um discurso muito regressar a Roosevelt, regressar ao New Deal. Aliás, o Green New Deal é exatamente regressar com mais um elemento. Mas a sociedade, a organização política e a tecnologia são muito diferentes. Não achas que estamos à procura de respostas antigas para problemas novos? Se alguém tiver respostas mais novas para estes problemas, eu sou capaz de considerar. A questão de fundo é sempre a mesma. O capitalismo é um sistema profundamente instável e que desestrutura de forma muito acentuada as relações sociais. E aquilo que aconteceu nos anos 30 foi uma resposta, ou várias respostas políticas, a este papel arrasador do capitalismo liberalizado. E as respostas políticas foram muito diversas. Tu falaste no Roosevelt, podemos falar da social-democracia, mas essa não foi a única resposta. Nos anos 30 nós também tivemos o fascismo, tivemos a resposta fascista, que foi assumidamente uma resposta contra o capitalismo selvagem, se quisermos. Tivemos os nacionalismos dos países em desenvolvimento, que basicamente procuraram limitar o nível de dependência em relação às economias mais avançadas, que aconteceu na América Latina e mais alguns países noutros continentes, e tivemos uma resposta que na verdade já vinha de trás e que depois se multiplicou, que foi as revoluções comunistas, as revoluções socialistas, não é? Portanto, foram várias respostas que foram dadas nos anos 30, mas todas elas com um objetivo que era romper com o efeito profundamente desestruturante que o capitalismo liberal tem. Ora, nós estamos confrontados hoje com esta constatação de que o capitalismo neoliberal tem provocado uma desestruturação enorme. Já aqui falámos da recorrência das crises financeiras, já aqui falámos do aumento das desigualdades, temos de falar também da perda de legitimidade dos sistemas democráticos, porque esta globalização como existe significa que os países que têm muito pouca capacidade de tomar decisões e no fundo as pessoas votam em governos que no final são forçados a fazer mais ou menos a mesma coisa. Isto não é levado ao extremo, mas efetivamente nós estamos perante uma situação que em termos financeiros, em termos económicos, em termos políticos, é de grande fragilidade, de grande instabilidade. A resposta que tu referias, a resposta social democratizante, a resposta do New Deal, é a tentativa de voltar a democratizar a economia, e para mim esta continua a ser uma agenda crucial. O debate político, na realidade, se olharmos por exemplo para a Europa, o debate político saiu da política monetária, da política orçamental, da política comercial e industrial, ou seja, despolitizámos praticamente exatamente no sentido em que parece que as decisões são entre pequenas décimas de cada fator e não de grandes escolhas políticas. Isso estreita a democracia, parece-me evidente. Isso não dá gás à extrema-direita, não é uma das coisas que está a dar gás à extrema-direita. A ideia de que a democracia não está apta a discutir as coisas que realmente contam na vida das pessoas. Pois, eu acho que há aqui uma questão que é crucial e que é fundamental para percebermos o capitalismo e o sistema de mercado. A lógica capitalista, e há alguns que louvam o capitalismo por causa disto, é uma lógica profundamente individualista. Profundamente individualista. É o pressuposto de que cada indivíduo toma as decisões que tem a tomar sem ter de ter em consideração os outros. Se cada um fizer aquilo que é melhor para si, as sociedades progridem e são prósperas e há mais liberdade. Há um bom paralelo sempre com isso, que é as regras do trânsito. Explicar às pessoas o que aconteceria se cada um fizesse aquilo que era melhor para si no trânsito. Sim, mas nas regras do Nenhum trânsito chegava vivo a casa. Sim, mas nós podemos imaginar que as regras do trânsito poderiam emergir naturalmente, pois. Naturalmente. Eu já estive em Damasco, é assim. Exatamente. E não aconselho ninguém a atravessar a rua. Mas em última análise poderíamos dizer isso. Agora, o que eu estava a dizer é o seguinte: a ideia de promovermos um capitalismo completamente liberalizado significa a desestruturação do sentimento de pertença.
significa que nós deixamos de nos pensar a nós próprios como fazendo parte de uma comunidade, como fazendo parte de um conjunto de pessoas cujas decisões dependem umas das outras e cujo bem-estar depende uns dos outros. E contrapor a ideia de liberalismo com uma noção, de alguma forma, chamemos-lhe socialismo, social-democracia, comunitarismo, o que quisermos, ou comunismo, o que nós quisermos, mas contrapormos a ideia de que cada um por si é a melhor forma de desenvolvermos as sociedades, com uma noção de que o teu futuro, o meu futuro, o futuro de cada um de nós depende de decisões que nós tomamos em coletivo e que podem ser decisões que em certa medida até podem restringir a nossa liberdade em alguns domínios, mas fazem-nos para aumentar brutalmente a nossa liberdade e acima de tudo são tomadas para nos dar bases fundamentais para a nossa convivência em comum e para termos uma vida decente. Isso é, a meu ver, a resposta fundamental aos riscos do autoritarismo, porque o problema dos populismos de direita, o problema das derivas autoritárias, é esta noção de que nós precisamos de controlar o nosso futuro. O capitalismo liberalizado não nos permite controlar o nosso futuro. A frase do take back control do Brexit é uma frase que poderia ser dita por qualquer democrata, se não quisesse dizer o que queria. Há dentro do euro políticas alternativas possíveis? Dentro desta lógica, é possível dentro do euro... políticas alternativas possíveis, quer dizer, posto dentro das baias do euro, não é políticas alternativas gerais para o euro, eu estou a falar dentro dos países que estão no euro, é possível ter políticas alternativas. Posto em termos muito abrangentes, eu diria sim. Porque eu diria que eu não sou dos que acha que ter um governo de Passos Coelho e Paulo Portas seja a mesma coisa que ter um governo de António Costa. E, portanto, a partir do momento em que eu acho que não é a mesma coisa, eu acho que é possível ter políticas que são alternativas. Dito isto, não tenho nenhuma ilusão sobre a possibilidade de conseguirmos construir uma sociedade menos desigual e menos injusta, menos sujeita à pressão permanente da competição, à pressão permanente dos chamados mercados da especulação dentro do quadro atual do euro. E quando dizes o quadro atual do euro, pensas que a solução é sair do euro ou mudar o quadro atual do euro? A saída do euro neste momento não é uma coisa que possamos sequer colocar em cima da mesa. Essas coisas não se colocam no abstrato, colocam-se em condições concretas, dado uma correlação de forças, dado aquilo que é o estado de ânimo de uma sociedade, e hoje é claro que não há nenhuma situação de crise generalizada que permita colocar essa questão do ponto de vista democrático como tendo o mínimo de possibilidade de vingar. Eu tenho as maiores dúvidas sobre a possibilidade de o euro vir a reformar-se e, portanto... Por condicionalismos políticos e não só porque as regras do euro estão inscritas em tratados europeus que exigem unanimidade de votos para serem alteradas e a possibilidade de criar movimentos democráticos que pressionem para essas alterações, dado este quadro institucional, são muito, muito limitadas. A economia portuguesa tem crescimentos anémicos desde o início do século. É por causa do euro? Essa é a minha pergunta. Ou por causa do euro, isso são os desequilíbrios internos do euro, que acho que é importante falarmos também, que explicam os efeitos assimétricos das crises que tivemos e das que possam vir. Isto tem a ver com a pergunta que lá título esta não é prever quando é que vem uma crise, mas é quando vier uma crise ela vai mais uma vez atingir-nos mais a nós do que a outros, não? A nós, quer dizer, vai a nós, Portugal, Grécia, países periféricos, chamados países periféricos. Os que envolvem maior risco financeiro, porque hoje tipicamente as crises têm uma origem financeira e estruturalmente estes países são e vão continuar a ser países mais frágeis do ponto de vista financeiro. O euro é efetivamente um fator crucial para percebermos esta crise, não é o único fator. A crise e já agora esta ideia dos crescimentos anémicos desde 2020, desde 2000. Eu queria dizer os crescimentos anémicos, de facto, mas as duas coisas estão relacionadas. Nós não conseguimos compreender o baixo crescimento após 2000, o baixo crescimento da economia portuguesa após 2000. A economia portuguesa é uma das economias
economias que menos crescem em todo o mundo desde o ano 2000. Os dados são absolutamente esmagadores. Sim. Nós não podemos compreender este desempenho medíocre da economia portuguesa antes de 2000 sem compreender o enorme crescimento económico que houve antes de 2000. Porque as duas coisas estão relacionadas e têm a ver com aquelas dinâmicas financeiras que falámos anteriormente. O que aconteceu em Portugal foi que, a partir de início dos anos 90 e especialmente a partir de meados dos anos 90, houve um aumento brutal do crédito à economia portuguesa. E esse aumento brutal do crédito significou... E não estás só a falar de crédito, porque as pessoas ouvem crédito e pensam que são os cidadãos que estão a endividar-se, não é? Não, a maior parte... Estás a falar, por exemplo, também do crédito até para os processos de privatização, das privatizações Sim. que exigiram recurso financeiro, etc. Sim, este crédito, na verdade, foi muito abrangente na sociedade portuguesa. Foi totalmente transversal. Tocou empresas, tocou famílias... Tocou a própria banca, não é? E a banca era um intermediário e, portanto, a banca endividava-se no exterior, exatamente, Sim. para depois conceder crédito, aumentando a sua possibilidade de concessão de crédito a nível nacional. Agora, a questão relevante aqui é o seguinte, no caso já agora do crédito às famílias, quando falamos de crédito, tu tens razão, as pessoas imaginam logo usar o cartão de crédito para despesas sumptuárias. As pessoas imaginam o seu crédito. Mas, quer dizer, há uma parte importante de crédito que é para as famílias, mas é a habitação. A esmagadoríssima maioria do crédito para as famílias é crédito em habitação. Agora, em qualquer caso, este fluxo de crédito que é absurdo, nós tivemos um aumento de crédito, duplicou em percentagem do PIB em meia dúzia de anos, literalmente meia dúzia de anos, na segunda metade dos anos 90. E isto significou que houve muita dinamização da atividade económica e isso levou-nos a ter taxas de crescimento enormes, altíssimas. Essas taxas de crescimento foram conseguidas através do endividamento, porque as pessoas, as famílias, o Estado, quando pede crédito, significa que fica mais endividado. E Portugal chegou ao ano 2000 como um dos países mais endividados do mundo, num curtíssimo espaço de tempo também. Um dos países... Mais uma vez é importante dizer, porque o Estado nem era, até não seguiu o mesmo ritmo de endividamento. Pelo contrário, entre 95 e 2000 a dívida pública em percentagem do PIB caiu, não aumentou. Isso teve muito a ver com as privatizações que permitiram arrecadar a receita para o Estado. Em qualquer caso, o que se passa é, em 2000, nós temos uma economia muito, muito endividada, muito já com endividamentos que estão muito acima da média europeia e são dos maiores a nível internacional. E acontece um conjunto de fatores muito relevantes a nível internacional. Há um aumento súbito das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, porque estava a haver um aumento de preços geral na Europa. Há um aumento de taxas de juro de 2 ou 3 pontos percentuais. Há, naquele momento, o rebentamento da Bolsa de Nova Iorque, do Nasdaq, da Bolsa das dot-coms, portanto, das novas empresas de novas tecnologias, que cria uma crise a nível internacional. Há também a entrada da China no OMC, o alargamento da economia europeia a leste e um fator muito relevante para um país como Portugal, que é um aumento brutal dos preços do petróleo. O petróleo passa de $20 o barril para $160 o barril. Há uma espécie de tempestade perfeita, não é? Há uma tempestade perfeita que afeta muito países como Portugal, nomeadamente a abertura a leste conjugada com o endividamento anterior, significa que a procura interna e a procura externa desaceleram fortissimamente em Portugal, e isso é assim que se explica crucialmente a desaceleração da economia portuguesa nesse período. Responsabiliza José Sócrates pela forma como a crise nos apanhou, pela bancarrota? Estou a utilizar a expressão que costuma ser utilizada, a bancarrota. Que José Sócrates levou o país à bancarrota. Esta frase é verdadeira. Acho que todos nós temos de ter consciência que a forma como o debate público se faz sobre esse assunto é manicaísta e absurda. Isto é, a chamada bancarrota, basicamente o que significa é que a partir de certa altura o Estado português deixou de conseguir obter crédito junto dos mercados financeiros internacionais em condições minimamente razoáveis e a certa altura nem sequer conseguia obter crédito. A questão é, foi José Sócrates que nos conduziu a uma situação em que o Estado português deixou de obter crédito? Bom, para isso temos de pensar que havia José Sócrates em vários países do mundo, em particular da Europa, porque no mesmo período houve vários países a quem isto aconteceu. Portanto, uma das responsabilidades que lhe é dada é que em 2009, a partir de 2009 começou a gastar muito
Portanto, não foram só as taxas de juros. Bom, é discutível, e eu acho que isso é uma discussão à parte, é discutível, isso não faz sentido. Isto é a ideia de que foi o aumento da despesa em 2009 que criou a iminência da necessidade de pedir crédito, é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque a quantidade de crédito que seria em qualquer caso necessário pedir para reciclar a dívida que vinha de trás, e que José Sócrates não tem nada a ver com isso, era de tal forma elevada que o que estava a acontecer a nível europeu é que vários países na Europa deixaram de ter acesso a crédito, e portanto, mesmo que o José Sócrates tivesse tido uma política totalmente diferente... Mas nem todos foram intervencionados, não é? Os que não foram intervencionados, das duas uma, ou eram países que eram excedentários, os países que vinham a acumular reservas nos últimos anos. Todos os países deficitários ou foram intervencionados ou foram indiretamente apoiados. Eles não foram intervencionados basicamente porque politicamente não se queria que eles fossem intervencionados. A Itália ou a Espanha, quer dizer, a Espanha foi intervencionada, simplesmente arranjou-se ali uma forma que a intervenção parecia que não era sobre o governo, mas o efeito que teve sobre a restrição das políticas do Estado foram muito semelhantes àquelas que nós tivemos. Portanto, José Sócrates... Eu espero que nunca ninguém lhe passe pela cabeça achar que eu estaria aqui a defender José Sócrates, porque não foi necessário ele sair do governo para eu atacar. Agora acho é que a forma como essa discussão é feita é muito desqualificada. E no quadro que tínhamos pela frente, Passos Coelho poderia ter feito alguma coisa muito diferente do que fez. Aí temos de definir o que é o muito diferente do que fez. Há aqui uma parte que para mim é óbvia, que é Passos Coelho e o governo que ele liderou abraçaram a estratégia da austeridade. Isto é, e não abraçar faria alguma diferença? Quer dizer, a Grécia não abraçou e acabou abraçadinha. A Grécia abraçou a estratégia da austeridade. Começou por abraçou até 2015. A Grécia abraçou a estratégia da austeridade e, portanto, antes do Syriza chegar ao governo, e depois o Syriza não abraçou e acabou abraçada a ela. Portanto, a questão aí temos de discutir. Quer dizer, tu já parece aqueles tipos de direita que defendem uma ideia de esquerda e chamam-te logo um autoritário stalinista. Estou aqui só a tentar que me expliques o que é que se poderia ter feito. Vamos lá ver, a discussão da Grécia é uma discussão que à parte, não sei se queres desenvolver ou não, mas é uma discussão diferente. Mas aquilo que se poderia ter feito, a questão que devemos colocar é o corte de salários, a desestruturação do mercado laboral. São estas respostas necessárias naquele quadro? Quer dizer, não há urgência nenhuma em fazer isso em contexto de crise. E isso teve um efeito que foi, tu quando desestruturas o mercado de trabalho, quando facilitas o despedimento, quando crias uma sensação de pânico entre os trabalhadores, tu estás a facilitar o processo de desinflação. Tu estás a induzir uma crise numa economia para impulsionar, se quiseres ver pelo lado benévolo, para acelerar o processo de ajustamento. Estás a fazer aquilo que ou seja, o que não podes fazer com a moeda, estás a fazer na economia. Se tu acreditares que a forma de ajustares a tua economia no curto prazo... Se não podes mexer a moeda. Não é? Se não podes mexer a moeda, é desvalorizar os salários... Que na realidade, simular os efeitos que teria. Sim, mas nós temos de parte perceber, deles só, não é? Sim, claro. mas temos de perceber que isso é um disparate. Uma coisa mas é um disparate em que a troca acreditava, não é? Não acreditava, porque há uma diferença entre nós querermos fazer um ajustamento imediato, lidar com uma crise pontual, ou criarmos condições para que o país a prazo consiga ser competitivo e não ter esses problemas novamente no futuro. Estas são coisas diferentes. Quer dizer, eu, apesar de discordar, respeito mais aqueles que dizem nós fizemos aquilo naquela altura porque achamos que o nível de despesa do Estado é insuportável a prazo ou porque Portugal precisa ter mais flexibilidade no mercado de trabalho para ser competitivo a prazo, do que alguém que me dissesse estas são as medidas que hoje vão permitir combater a crise. São duas coisas totalmente diferentes. A ideia de que se nós desregulamentarmos o mercado de trabalho e permitirmos uma queda abrupta da procura no curto prazo, e a recuperação vai permitir a recuperação económica. A recuperação depois de 2014 não foi resultado das medidas. A partir de 2014 a recuperação começa ainda no tempo de Passos Coelho. A recuperação económica deve-se essencialmente à recuperação da economia europeia. Portugal começa a recuperar quando começa a recuperar a economia europeia como um todo e, portanto, há procura externa e começa a recuperar a partir do momento em que há uma desaceleração forte das taxas de juros. Há um primeiro momento em que isso acontece
a partir do verão de 2012, e há uma aceleração disto a partir de 2014, 2015, que é quando o Banco Central Europeu finalmente adota políticas chamadas políticas de quantitative easing, não é? Políticas não ortodoxas de política monetária. Partindo desse princípio e fechando o ciclo, achas que António Costa e a Geringonça não têm a principal responsabilidade pela recuperação dos últimos 4 anos? Não, eu até, se quiseres, vou mais longe do que isso, quer dizer que o governo Passos Coelho e Paulo Portas não têm a responsabilidade de tudo de mau que aconteceu no período em que foram governo, e é por razões exatamente idênticas, mas que simétricas. A economia portuguesa, como uma economia muito pequena, depende crucialmente de variáveis externas, depende da procura internacional, depende das taxas de juros, depende do preço de petróleo e tudo depende das taxas de câmbio. São 4 coisas que Portugal não controla. O que aconteceu no governo de Passos Coelho e de Paulo Portas foi que estas 4 variáveis foram todas adversas. O petróleo estava muito caro, as taxas de juros muito altas, a procura até final de 2013, a procura internacional era muito fraca e o valor do euro em relação ao dólar foi muito alto. Ora, o que aconteceu a partir de 2015 e que deixa obviamente a esquerda muito satisfeita, e eu obviamente estou muito satisfeito sendo de esquerda, mas há uma parte da explicação para o sucesso que aconteceu a partir de 2015 é que tudo isto se inverteu. As taxas de juros passaram a ser mais baixas, a procura internacional começou a ser maior, o valor do euro face ao dólar diminuiu, facilitando de onde concluís que não foi a Geringonça, e o valor do petróleo diminuiu. Portanto, de onde que eu concluo que não se pode dizer, tal que não se pode dizer que o Sócrates é o culpado da bancarrota ou que o Passos Coelho e o Paulo Portas são os responsáveis pela crise económica portuguesa. Eu digo que não é possível dizer que o António Costa ou a Geringonça são os responsáveis pela recuperação económica. Agora, o que eu posso dizer é que, para além de um contexto internacional favorável, as medidas que foram tomadas não contrariaram a recuperação. A partir do momento que nós temos um estímulo à procura interna chamada devolução de rendimentos, há um estímulo de não entrada à recuperação económica, sendo que aquilo que eu mais valorizo na Geringonça, tal como aquilo que eu mais desvalorizo no período de Passos Coelho e Paulo Portas, é a distribuição do crescimento. É o ataque que é feito aos direitos sociais, com uma perspectiva de transformação da sociedade portuguesa. Aquilo que eu mais valorizo na Geringonça, mais do que o seu impulso do crescimento no imediato, é a tentativa de evitar a desestruturação destes laços que permitem a coesão social em Portugal. Estamos a chegar ao fim e eu quero te perguntar agora sobre as faculdades de Economia. As faculdades de Economia estuda-se muito pouco a história do pensamento económico. Marx, Keynes ou Hayek são quase desconhecidos daqueles que irão aconselhar políticos ou tomar decisões eles próprios. Não temos decisores sem memória nem sentido crítico para além das modas atuais e isso não tem repercussões políticas. Bom, temos sim, eu diria que há um problema ainda a montante disso, que é, independentemente da formação específica que têm nas faculdades, infelizmente há demasiados casos de decisões políticas que têm níveis de qualificação muito baixos. Não é? E, portanto, isso é um problema a sério. É quando nós temos pessoas que tomam decisões importantes sobre a nossa vida, que chegaram aos locais de decisão, não pela sua competência sequer técnica, quanto mais intelectual ou cultural, como queiramos pôr, mas por qualquer outro fator, na sua capacidade de se mexerem dentro das lógicas partidárias. A capacidade de ganhar eleições, que também tem aqui alguma importância. Essa é uma parte muito importante e é uma parte importante. Imagino que não és um tecnocrata. Não sou, mas isto não tem a ver com tecnocracia. A tua pergunta não remetia para a tecnocracia. Não. E eu subscrevo, isto é, nós para além deste problema, que é um problema do sistema partidário, da dinâmica do sistema eleitoral, temos um outro problema que é, de facto, no caso da economia em particular, isto não se aplica a todas as ciências da mesma forma, mas no caso da economia em particular, houve uma deriva muito forte da economia do excesso de técnica. Uma pessoa é considerada um bom economista se for muito bom tecnicamente no domínio dos instrumentos matemáticos e estatísticos e econométricos, e não lhe é pedido uma capacidade para refletir para lá desse instrumental. Portanto, eu conheço hoje pessoas que são geniais no domínio da técnica e nunca leram uma passagem que fosse de alguns dos maiores gênios do pensamento económico, que são aqueles que conseguem pensar as economias, os sistemas económicos, o funcionamento das sociedades
para além daquilo que uma equação nos pode transmitir. E eu acho que isso é muito limitativo. Isso resulta da falta de pluralismo político, intelectual e académico do ensino da economia hoje em dia, imagino que não só em Portugal. A falta de pluralismo é uma causa e é uma consequência, porque o que acontece é que, a certa altura, a Universidade em Portugal está a responder aos mesmos incentivos que a Academia Internacional responde. Hoje ganha um concurso para uma posição na Universidade em Portugal, alguém que consiga publicar muito em revistas internacionais, onde as questões técnicas são sobrevalorizadas e, portanto, às vezes não há... E as outras totalmente desvalorizadas, às vezes vistas como não fazendo parte da ciência económica, não é? Sim, pelo menos desde que, se não forem acompanhadas de uma fortíssima componente, isto é, nenhum paper é publicado se não tiver uma forte componente técnica. Há muitos papers que são publicados em revistas do topo que não têm nenhuma componente de problematização teórica que vá para além da formalização matemática. E isso faz com que sejam, no fundo, promovidos dentro da academia pessoas que têm determinado perfil. E esse perfil acaba por remeter para uma falta de pluralismo, mas muitas vezes é mais uma consequência do que a causa de partida. Aí é que disse, e para terminarmos, que aqueles que se têm dedicado unicamente ao que parecia praticável pelo estado atual da opinião descobrem constantemente que até se tornou politicamente inviável devido às mudanças de uma opinião pública que eles abdicaram de orientar. O papel de um economista com propostas políticas, e já não estou a citar a partir de agora, o papel de um economista com propostas políticas não passa por defender coisas irrealistas num determinado momento, ou deve apenas prescrever o que está ao alcance em cada altura? Depende do contexto em que o faz. Eu acho que a única forma que nós temos de conquistar maiorias para as nossas posições é defender coisas que as pessoas percebem que não são completamente impossíveis. Agora, alguém que se limita a pensar no que é imediatamente possível e não se preocupe minimamente em pensar futuros que estejam para lá daquilo que é possível no imediato, não só é relativamente pouco útil à humanidade como um todo, como ignora a história, porque a história está completamente cheia de transformações que pareciam impossíveis numa altura e que se tornaram possíveis noutra. Portanto, nós devemos ser capazes de fazer um discurso que seja de bom senso, e aqui o bom senso significa que as pessoas percebem que há possibilidade de se fazer o que se está a propor e, ao mesmo tempo, não abandonar a reflexão sobre futuros alternativos. Portanto, utopias credíveis, é mais ou menos isso que estás a dizer. Se quiseres pôr assim. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este convite que te fiz. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.